Olá pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou Henrique, sou nutricionista e eu vim aqui falar a respeito do consumo do chá verde. Na verdade, do chá de infusão da erva Camellia sinensis. Tem o chá branco, tem o chá preto. O chá verde eu acredito que seja o mais popular, então por isso que eu estou utilizando ele aí, mas poderia ser os outros feitos também da mesma planta, que é a Camellia sinensis. Mas ok, tendo dito isso, uma pergunta que eu vi no site de busca, no Google, famoso Google, assim a pergunta que as pessoas têm, quem tem ansiedade pode tomar chá verde? E aí eu vim falar sobre isso, então se você tem interesse em saber mais sobre esse assunto, assista o vídeo. Antes, deixe o seu like, deixe o seu joinha aqui embaixo para mim, porque isso é muito importante. E aqui embaixo tem um botão vermelho escrito assim, inscrever-se. Clicou lá, garantiu a sua inscrição. Do ladinho tem um sino, clica nesse sininho, vai abrir uma pequena janela e lá tem uma opção todas. Selecione todas, porque aí sim, todas as vezes que eu postar um novo conteúdo por aqui, você receberá uma notificação e aí você vai olhando todos os conteúdos que forem saindo, aqueles que forem sendo do seu interesse, você assiste. Vamos lá. Eu vou fazer aqui uma abordagem pensando no que vocês pensariam, tá? Que é o seguinte: muita gente pensa em bebidas naturais, por exemplo, o café, e todo mundo meio que sabe, que o café é uma bebida que pode ser energizante, que pode dar um estímulo, um estímulo que pode ser uma bebida, portanto, estimulante. Só que aí, às vezes, a pessoa está querendo esse efeito estimulante de alguma forma para emagrecer, porque sim, justamente pelos mecanismos de estímulo que o café tem, até por conta da cafeína, ele pode ajudar no emagrecimento. Isso assim, com muitas aspas, porque o emagrecimento não é tão simples assim. Tomou um cafezinho, emagreceu. Não, mas a princípio, teoricamente, vai ajudar. Se você fizer tudo certinho, pode ajudar. Só que aí, apesar da pessoa querer esse efeito emagrecedor, vamos colocar assim, de um café, a pessoa sabe que por ter cafeína, a cafeína tem um efeito estimulante, então a pessoa vai acabar tendo um efeito que para aquela pessoa não é desejável, que é o quê? Uma piora da ansiedade, porque justamente por esse efeito da cafeína ser estimulante, para quem tem tendência a uma ansiedade, isso só vai ser ruim, isso só vai potencialmente potencializar a presença da ansiedade, da sensação de estresse, de ansiedade. Então a pessoa pensa, e agora, que outra alternativa? Bom, eu ouvi dizer que tem chás que tem efeito estimulante, ou nesse caso, de estimular, vamos para ser mais preciso agora, estimular o emagrecimento. Então, não vou querer o café porque ele estimula o emagrecimento, mas ele tem um efeito estimulante que pode piorar a ansiedade. Então, eu quero um chá que estimule o emagrecimento, mas que não tenha um efeito estimulante no quesito cerebral, porque o grande X da questão do café é que esse efeito estimulante que ele tem impacta o sistema nervoso central. Então ele tem um efeito estimulante na região cerebral. E aí você tem toda essa questão da ansiedade, como eu vim explicando. Então, vamos para os chás que possam ter um efeito de estímulo para o emagrecimento sem ter um efeito estimulante no sistema nervoso central, na região cerebral. E aí a pessoa pensa, olha, tem o famoso chá verde, que todo mundo aí fala que chá verde é bom para emagrecer. Então vamos optar, talvez seja uma boa alternativa ao café. Só que aí de repente a pessoa não sabia e descobre que, nossa, mas o chá verde, eu descobri que na Camellia sinensis, a infusão feita da Camellia sinensis, por exemplo, o chá verde, tem cafeína na composição. Aí a pessoa pensa, nossa, eu não sabia. A pessoa não tem acompanhamento com o nutricionista, quer fazer as coisas por conta própria, aí acha que pode fazer tudo de qualquer jeito, e depois é que descobre que eita, literalmente isso, eita. Aí descobre que na verdade o chá verde tem cafeína. E aí eu vim aqui dar a minha contribuição sobre o seguinte: apesar do chá verde ter cafeína, então sim, o chá verde realmente pode auxiliar no emagrecimento, inclusive por ter cafeína, mas, porém,
Contudo, entretanto, todavia, na composição ali, né, do chá verde, por exemplo, né, além da cafeína, existe também a presença de L-teanina. Esse elemento aí, teanina, é um aminoácido que é presente naturalmente, né? Por exemplo, quando você faz o chá verde, é natural. Pronto, existe. Se você bebe, você vai ingerir essa L-teanina. Essa L-teanina, ela tem um efeito de redução de cortisol, de meio que relaxamento, ajuda no relaxamento. Então você tem no chá verde dois elementos que podem ser, a princípio, contraditórios, né? Assim, não contraditórios, são antagônicos. Ele tem cafeína, que tem um efeito estimulante do cérebro, do sistema nervoso central, mas ele tem também L-teanina, que tem um efeito de relaxamento do sistema nervoso central do seu cérebro. Então, o que acontece? Com a presença da L-teanina, você atenua, você diminui o potencial de efeito estimulante que aquela bebida teria. Ou seja, tem cafeína, poderia ser uma bebida estimulante cerebral. Mas, como tem L-teanina, essa L-teanina ajuda a abafar esse efeito estimulante no cérebro, por conta do efeito que a L-teanina ajuda no relaxamento, enfim, né, do seu sistema nervoso central, como eu havia dito. Então você vê que contrabalanceia isso. Você continua tendo o efeito de ajudar no emagrecimento, um efeito de estímulo nesse sentido, né, de emagrecimento, mas sem o efeito estimulante do sistema nervoso central, pelo menos não tanto como poderia existir num café que a cafeína age livremente, sem uma L-teanina para dar uma contrabalanceada, que é o que acontece no chá verde. Entende? Então agora, pensando na ansiedade, veja, é importante que haja todo um esclarecimento de que eu estou falando aqui de ansiedade nesse vídeo, uma ansiedade comum, porque assim, todo mundo tem ansiedade. Existem níveis e intensidades diferentes. Momentos em que você tem, né, uma ansiedade mais aguda, mais acentuada, mais leve, então é muito complexo falar disso. Mas eu estou falando de uma ansiedade comum, em que você não usa nenhum medicamento para controlar isso, em que você não tem nenhum diagnóstico, né, você não tem nenhum quadro clínico de, sei lá, síndrome do pânico, ou seja, você não tem nenhum quadro mais realmente, né, crítico, em que você tem o uso de medicamento para controlar. Não, eu estou falando aqui de uma ansiedade comum. Então, pensando em uma ansiedade comum, você tem uma tendência. Você é uma pessoa que tende a ter uma ansiedade. Você pega pilha facilmente. Bom, nesse caso, por conta do que eu expliquei aqui no vídeo, o chá verde pode ser sim algo possível de você consumir. Não que o café também não pudesse. Estrategicamente, eventualmente, até mesmo o café poderia. Aí depende do quê? Depende de cada caso. Depende da avaliação que você aí vai ter com a sua nutricionista. Mas, então voltando, né, a minha interpretação sobre tudo isso. Então, eventualmente, né, o café até poderia, mas para evitar, já que a pessoa já tem tendência a ter uma ansiedade, né, a pessoa fica ansiosa facilmente, então seria melhor evitar. Principalmente se a pessoa estava, né, nessa coisa de consumir café todo dia, então, principalmente aí, né? Não seria bom ela consumir tanto café. Então, nesse caso, o chá verde poderia ser uma melhor opção. Agora, o chá verde também vai estar presente sempre, todo dia? Sim ou não? É aquilo, depende. Porque, querendo ou não, tem cafeína. Aí, vai a composição ali, né, do chá verde com a L-teanina naquela pessoa ainda assim tem algum efeito estimulante cerebral, sim ou não? Aí, gente, a gente tem que observar o que a pessoa tem de resposta, porque cada caso é um caso. Mas, teoricamente, o que se espera é que não haja tanto esse efeito, né, com o chá verde, de efeito estimulante cerebral. Entendeu? Então, eu espero que vocês tenham entendido. Se vocês gostaram do vídeo, de toda a minha interpretação feita, deixe o seu joinha, tá? E novamente a mensagem: procurem orientação com o nutricionista para saber o que é melhor para você. Se o café tudo bem, quantas vezes, com que frequência. Se o chá verde tudo bem, quantas vezes, com que frequência, como usar em cada caso, quando não usar. Aqui apenas são informações teóricas. Na prática, tenha essa orientação com o profissional nutricionista. Mas deixe o seu joinha se você gostou do vídeo.
Se você gostou, comente para que eu saiba também, né? E você pode fazer alguma pergunta, caso tenha ficado alguma dúvida. E compartilhe esse conteúdo, porque certamente se você adorou ou gostou, outras pessoas podem gostar também, eu tenho certeza. Se inscreva no canal se você ainda não fez isso. Muito obrigado a você por ter me assistido até o finalzinho e até o próximo vídeo.